1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Talvez a nossa versão possa divergir um pouco, mas é questão de versões e traduções. Mas no telão nós temos a mesma versão que eu tenho aqui, e diz assim então, a palavra do Senhor: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Até aqui. A mensagem da cruz, amados, é loucura para o mundo. Quando eu falo mundo, é para aqueles que não entendem a verdade. Muitas vezes o conceito humano, o conceito carnal da mensagem da cruz, que é o Evangelho, parece loucura. Quando você antes não conhecia, ou talvez você está aqui e não teve esse encontro com Jesus, e você olha para a igreja e diz assim: esses são loucos. Como é que se reúne todo domingo? Como é que se reúne nas células? Como é que entrega uma oferta, entrega o dízimo? São loucos. É por isso que a palavra que o apóstolo Paulo está aqui falando, olha, para o mundo o Evangelho parece loucura. E qual o contexto em que Paulo está falando isso? Paulo está falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que ele tinha fundado, mas também uma igreja que estava passando por alguns problemas. Problemas de desavença, problemas de discórdia, problemas de desunião, de falta de unidade, problemas imorais, problemas também que se achavam muito espirituais. E nós precisamos aqui entender que Paulo está falando nesse contexto, mas essa igreja também tinha muitos irmãos que eram cultos. E nessa cultura que eles tinham, então, nessa época, vocês lembram que quem estava colonizando o mundo nessa era Roma. E em Roma, a Grécia tinha muita cultura também implementada. E o que veio de Grécia? De Grécia vieram os filósofos. Então, essa filosofia, ela muitas vezes estava encarnada na igreja. E Paulo aqui, ele quer combater isso. Por quê? Porque não adianta nenhuma filosofia do mundo sem ser introduzida na igreja, senão a pura verdade que está na palavra de Deus. E aí Paulo então está dizendo: olha, para o mundo a filosofia é melhor do que a mensagem da cruz, do que o Evangelho. E dizer que a mensagem da cruz é loucura significa que aos olhos dos sábios desse mundo a proclamação de Cristo crucificado não faz qualquer sentido. Quando a gente olha e vê aqueles que querem ser os sábios desse mundo e dizem assim: olha, pela ciência não há nenhuma comprovação da tua fé. Só que a palavra do Senhor também me diz que nós como igreja não andamos por vista, mas andamos por fé. E a nossa fé nunca, jamais será vã. Quando é em Cristo, jamais será vã. Como alguém que foi castigado, morto, crucificado de uma maneira cruel, num madeiro, que naquela época, falando no contexto em que Cristo foi crucificado, hoje não entendemos muito bem, mas se você olhar para o contexto, só quem era pendurado, morto no madeiro, era porque era maldito, era amaldiçoado. E aí eu quero dizer para você e para mim nessa manhã: Cristo, ele se fez maldição por você e por mim. Cristo, ele se tornou maldito naquele momento por você e por mim. É por isso que nós cantamos nessa manhã: não existe outro nome que seja glorificado neste lugar, porque Ele entregou sua vida por nós.
parece sim aos olhos racionais que é loucura você cultuar um Cristo que morreu. Mas quando você e eu entendemos que esse Cristo não apenas morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aí entendemos que Ele realmente é quem muitas vezes vai cegar o entendimento dos sábios. Quem foi que disse então que a mensagem da cruz é loucura? Nesse contexto aqui foi o apóstolo Paulo que estava falando. E ele disse: olha, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O objetivo aqui de Paulo ao dizer isto era corrigir muitas vezes discursos eloquentes, muitas vezes ensaios filosóficos que expressavam palavras persuasivas. Paulo em outra ocasião, em outra carta, vai dizer: porque o nosso evangelho não chegou até vós com palavras persuasivas, mas em poder de Deus. Por isso, quando chega o evangelho na nossa vida, aqui nessa igreja, e a igreja de Cristo, ela não está para persuadir você com palavras filosóficas, com palavras bonitas, com aquilo que pode agradar o teu coração. Mas o evangelho, ele chega, atinge o nosso coração como uma flecha e diz assim: olha, eu não sou digno, não sou merecedor, mas mesmo assim Ele me amou tanto ao ponto de entregar a sua vida numa cruz, morrer em meu favor e dizer: meu filho, estou de braços abertos para te esperar. Essas pessoas então estavam mais interessadas em discursos eloquentes, que traziam pensamentos filosóficos, que expressavam palavras persuasivas de sabedoria humana, do que a verdade. E nós precisamos verdadeiramente entender que a verdade, ela sempre prevalece. É nesse contexto então que o apóstolo Paulo procurou ensinar que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Aquilo que para o mundo parece loucura, para Deus é sabedoria. Por outro lado, o que é a sabedoria do mundo, é loucura para Deus. Onde está o sábio? Né? Porque está escrito, verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Um dia a inteligência do homem vai passar. Um dia todas as invenções que o homem fez vão passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. É isso que nós precisamos entender, amados. E qual é essa mensagem da cruz? Qual é essa mensagem? Essa mensagem é poderosa, amados. Essa mensagem da cruz é o próprio Evangelho em sua plenitude. E se você entender o próprio Evangelho na sua plenitude, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não existe outro. Muitas vezes a gente quer inventar moda e começar a fazer coisas diferentes. Mas não. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. Nós que complicamos. Nós precisamos entender que o Evangelho é através de vida revelado para outras pessoas. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada na obra de Cristo, isto é, na encarnação e crucificação de Cristo. Hoje celebramos a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, ela nos lembra que o sangue de Cristo foi derramado no nosso lugar. A ceia do Senhor nos lembra que Ele entregou sua vida. Não foi uma imposição de Deus, Pai. Ele caminhou como um cordeiro mudo ao matadouro, por vontade própria. E essa vontade própria era por amor. Por amor a você, por amor a mim. Porque nos amou primeiro. A mensagem da cruz fala unicamente de Cristo. Na mensagem da cruz não há qualquer espaço para habilidade ou realização humana. Nada que nós possamos fazer, por mais sábios, por mais conhecedores, por mais espertos em alguma área da vida, pode nos salvar.
O único que pode nos salvar é Cristo. Nada do que nós façamos. Eu posso pular, dar cambalhota, eu posso saltar do avião mais alto, do monte mais alto. Isso não vai me salvar. O que já está escrito é que quem nos salva é Jesus Cristo. A mensagem da cruz, então, não é aprazível ao paladar humano. Não é. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda, também não é. Ao contrário, quando a mensagem da cruz é pregada, é de forma plena e às vezes é motivo de ofensa. Às vezes, quando nós pregamos a palavra da cruz, alguns se ofendem. Algumas pessoas acham ruim e dizem assim: o que esse homem está falando? E aí vamos ver que nos últimos dias, a palavra também diz que os homens, quando falo homens é a humanidade, não suportaria ouvir a palavra, mas teriam como comichão nos ouvidos. É a palavra de Deus se cumprindo na vida. A mensagem da cruz ofende o pecador. Ela expõe a miséria do homem e a sua total incapacidade de se salvar a si próprio. Ela escandaliza alguns e não faz sentido a outros. 1 Coríntios 1:22, o que vai dizer? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Então ele expõe realmente, não faz sentido, ela não faz sentido para as pessoas. Os judeus pedem sinais, porque eles se acham o povo eleito. Os gregos, por conta da sabedoria, da filosofia, aliás, pedem sabedoria. O que você está pedindo? Se nós não pedirmos apenas a presença de Deus em nossa vida, precisamos repensar no nosso Evangelho. Precisamos repensar em quem estamos crendo. Em palavras ou é no único que é digno, que foi digno e que é de poder perdoar nossos pecados, o Senhor Jesus. Mas de acordo com a palavra de Deus, a mensagem da cruz, ela causa dois tipos de reação nos homens. Esses dois tipos de reação é que exatamente aqueles que se perdem ao desprezá-la e enxergá-la como uma loucura. Esses dois tipos de pessoas que Paulo está colocando aqui. Olhe, há dois tipos de pessoas. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo ou estão sendo destruídos, no verso 18. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. E aqui eu quero lançar uma pergunta nessa manhã, para você, para mim, para nós como igreja, para você. O que é o Evangelho? É loucura ou é poder de Deus? Queria convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos no lugar que você está. E eu vou lançar essa pergunta, porque, amados, eu não posso deixar que você saia desse lugar sem lançar esse convite, porque depois Deus pode requerer de mim o seu sangue. Para você que está aqui nesta manhã, a cruz, a mensagem da cruz, é loucura ou é poder de Deus? Pode abrir os seus olhos. Por causa da sua essência, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Quando Paulo escreve a palavra da cruz é loucura, ele usa o termo do qual deriva a expressão no grego original, como se fosse um débil mental. Uma pessoa que não tem um conhecimento, que tem uma fraqueza mental, na verdade. Com isso, a sua intenção é muito clara. Ele pretende enfatizar o contraste incontornável entre a mensagem da cruz, cuja fonte é Deus, e a sabedoria originária da mente humana, que somos nós. Ele está querendo fazer isso. Há um teólogo que diz assim,
que a mensagem da cruz proclama um acontecimento com implicação teológica e histórica. A mensagem da cruz, ela aponta para Cristo, que sofreu a morte de um criminoso, mas que afeta o destino eterno da humanidade. Exatamente por isso, pela ótica da sabedoria humana, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essas pessoas entendem que a ideia de um Messias que morreu crucificado como um criminoso para prover salvação a alguém ou à humanidade é insana. É o que a humanidade pensa. Mas você é maluco? Acha que teve um Salvador? Quantas vezes você já ouviu isso? Você é doido? É fanático. Quem já ouviu isso? Você é fanático. Agora, sabe uma coisa? Eu prefiro que as pessoas me digam fanático do que ao final dos meus dias eu chegar à presença de Deus e Ele me dizer: não te conheço. Precisamos repensar nossos conceitos. Eu não quero ser reconhecido por ser o pastor de uma grande igreja. Eu quero ser reconhecido por ser um homem que obedeceu à voz de Deus. Isso é necessário na nossa vida. Precisamos ouvir e obedecer à voz de Deus. Números vêm e vão. Igrejas vêm e vão. Mas o que o Senhor diz é que no último dia Ele vai olhar para nós face a face e fazer toda uma história do que nós fizemos e deixamos de fazer. Quando estivermos diante dele, eu quero que chegue esse dia e Ele diga: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entra no reino do teu Senhor. Se você busca isso, então não se incomode se alguém lhe chama fanático, louco ou religioso. Aliás, religioso sim, porque nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. Independente, eu falo que nós não pregamos uma religião. Nós pregamos um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele tem que ser parecido com o nosso mestre, que é Cristo. No contexto, então, em que Paulo está falando aos cristãos da igreja de Corinto, seus contemporâneos gregos, eles enxergavam Jesus simplesmente como um delinquente da pior espécie, porque ele tinha sido crucificado na cruz. Nesse contexto, Jesus era visualizado assim pelos gregos, ou mesmo como um escravo rebelde e desprezível, o qual foi arrastado fora da sua cidade a fim de, por aclamação dos judeus, ser crucificado. No fundo, essa é exatamente a mesma visão que todos os incrédulos, quando falo incrédulos, é aqueles que não creem em Jesus Cristo, têm de Cristo. Essa é a mesma visão, foi antes, é hoje e será amanhã. Essa é a visão daqueles que se acham sábios. Por isso Paulo escreve: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. E nessa frase ele usa o particípio presente para indicar uma ação que está em progresso, ou seja, ela não vai acabar. Assim foi ontem, assim é hoje e assim será amanhã. Porque as pessoas vão achar isso como acharam na época do meu pai. Hoje eu ouço isso e amanhã nossos filhos ouvirão isso. Essas pessoas não estão correndo o risco de se perder, mas estão realmente perdidos. Os que rejeitam a Cristo estão literalmente em processo de destruição. É por isso que nessa versão que eu li, no verso 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. É muito forte isso. E aí então nós precisamos entender que o efeito de rejeitarem a mensagem da cruz
é a condenação irrevogável. Sabe o que significa irrevogável? Não há volta atrás. Não há volta atrás. Aí nós precisamos, amados, entender também, por outro lado, esse outro tipo de pessoas. Eu acredito que estamos aqui, não porque somos da igreja Ágape ou da igreja evangélica, não, mas porque fomos atingidos pela graça, por esse amor. A mensagem da cruz é a sabedoria e poder de Deus para os salvos. Mas se por um lado para muitos a mensagem da cruz é loucura, por outro lado alguns entendem também que a mensagem de Deus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ao falar dos salvos, Paulo está também usando o particípio presente. É a mesma coisa, por quê? Porque os que já foram, os que estão sendo e os que serão salvos. E aí então nós precisamos entender que com isso ele se refere ao processo da salvação do cristão, que alcançará a sua plenitude no grande dia do Senhor. E sabe quando é o grande dia do Senhor? Quando ele vier para esta terra, para o juízo final. Se você acredita nisso ou não, eu não estou discutindo se você acredita nisso ou não, mas eu acredito. E a igreja que está aqui entende isso. Haverá esse juízo. E aí nós precisamos entender que isso é uma verdade absoluta. Isso seria esvaziar completamente a mensagem da cruz de seu caráter divinamente sábio e poderoso. Na verdade, o mesmo apóstolo fala da salvação nos 3 tempos verbais. No passado, fala sobre Romanos capítulo 8, verso 24. Romanos 8, 24. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. O presente. O tempo presente também, vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, verso 2. Nós estamos vendo esses 3 tempos verbais. Passado, já vimos, agora presente. 1 Coríntios 15, 2. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes escrito em vão. Estamos sendo no presente, mas também no futuro. Romanos 5, 9. Portanto, agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Seremos. 3 tempos. Ele está dizendo, olha, a humanidade precisa compreender que sempre, em todas as eras, até que ele venha, haverá a oportunidade de alguém entregar sua vida a Jesus, de alguém ser salvo por ele. Isso significa então, amados, que os cristãos, em princípio, aqueles que foram salvos, continuam sendo salvos pelo poder da mensagem da cruz, em santificação durante suas vidas terrenas. Como Igreja Batista, nós acreditamos que uma vez que somos salvos, que somos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, sempre salvos. Há outras igrejas que nós respeitamos, mas nós como igreja cremos isso. Outras igrejas que acham que perde-se a salvação. Mas por que nós acreditamos que a salvação não se perde? Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi o único. Ele entregou sua vida por nós. Se eu acreditasse que a salvação ela se perde a cada vez que eu peco, então complicava, né? Porque aí precisaria novamente Cristo morrer na cruz. Mas Cristo já morreu definitivamente por nossos pecados passados, presentes e futuros. Agora, isso não significa que Ele nos dá um meio de poder ludibriar para viver pecando. Não. É a consciência humana nossa que precisa nos dar esse entendimento. Deus já morreu uma única vez por meus pecados passados, presentes e futuros.
E para mim, então, pecado não é um estilo de vida. Para mim, pecado é um acidente de percurso. E se eu cair, alguém, Cristo e algum irmão me ajuda a levantar e vamos prosseguir em frente. Para os salvos, então, a bendita mensagem da cruz é poder e sabedoria de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Veja o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, e assim vai falando, né, do gentil. Mas olha, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Amém. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque também a palavra diz que no fim dos dias, se você se envergonha, Ele também se envergonhará de você. Dirá, não te conheço, você se envergonha de mim. Precisamos compreender isso. Para finalizar e concluir os resultados diante da mensagem da cruz. Os incrédulos então olham para a mensagem da cruz como loucura. Conclusão. Então, por sua própria responsabilidade, por causa da sua impenitência obstinada diante de seus pecados, eles perecem. A sabedoria e a inteligência das quais eles tinham tanto orgulho são desprezadas por Deus. Veja aí o que diz no verso 19 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Onde está? A sabedoria, então, ela e a inteligência das quais tanto o homem se enorgulhece e se orgulha, são desprezadas por Deus no final. Se uma coisa, você e eu podemos dizer, me enorgulheço, tenho orgulho, né? Graças a Deus, porque Ele olhou para mim com amor, e misericórdia e com graça. Já nós, quando eu falo nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, a mensagem da cruz é sabedoria e poder da parte de Deus. Mas não há motivo de nos gloriarmos por nós mesmos, porque nada fizemos nós. Tudo foi por pura graça de Deus. Ele olhou para nós e disse assim: olha, meu filho Estevão, nada do que você possa fazer, nem os seus cursos de teologia, nem os seus cursos de administração, nem os seus estudos, nada pode te salvar. A única pessoa que pode te salvar sou eu, disse o Senhor. Amém. Nada do que nós façamos aqui nessa terra, mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela nos salva. E ela nos salva, por quê? Porque é a fé depositada no autor e consumador, justamente, da nossa vida, e fé, o Senhor Jesus. Diante de tudo isso, amados, nós precisamos entender que, considerando, verso 21, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Eu não sei se nessa manhã existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. Quando eu falo entregar sua vida a Jesus, é crer nele como único e suficiente Senhor e Salvador. Muitas pessoas querem convidar Jesus para apenas ser o Salvador. Muitas pessoas querem chamar Jesus apenas para se livrar do juízo final.
Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus, Ele nos dá a possibilidade, ainda aqui na terra, de viver uma vida voltada para Ele, uma vida que é vida abundante. E essa vida abundante quer dizer que não vou ter problemas negativos. Por quê? A palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Nesse mundo vamos passar por problemas, amados. Aí você olha para mim e diz: esse pastor não deve ter problemas. Tenho muitos. Venha, eu quero convidar você lá em casa, passe lá para ver se não tem problemas. Só que eu preciso descansar naquele que já me cuida, naquele que me guarda, naquele que me protege. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sabe o que é nada? Você já pesquisou essa palavra no original hebraico? Nada? Quem já pesquisou? Ninguém? Significa nada. Nada. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele cuida de nós. Por mais que a gente, vou usar aquela linguagem, porque quem não sabe, quem está me conhecendo hoje, né? Eu sou peruano, mas vivi 22 anos, mais parte do meu tempo lá no nordeste do Brasil, na Paraíba, em João Pessoa. E lá nós falamos assim: por mais que a gente se aperreie, por mais que a gente se agonie, por mais que a gente fique nervoso, enervado, Ele é que nos dá paz em meio às circunstâncias da vida. Problemas vão chegar, situações e circunstâncias da vida virão, mas o mesmo que destruiu a sabedoria humana é quem tem o poder para nos tirar de toda circunstância negativa da nossa vida. Por isso eu queria convidar você. Talvez você está aí e você diz: olha, eu nunca pensei nisso, nunca tive essa oportunidade. E essa oportunidade, ela vai direcionada para você não apenas porque o pastor quer mais membros da sua igreja, né? O pastor quer mais pessoas. Olha, se você ficar aqui ou não, é com Deus. Mas eu não posso deixar de lançar esse convite a você, porque esse convite não é para se tornar membro desta igreja local, mas é para se tornar membro da Igreja Universal de Cristo. De Cristo, não é do Edir Macedo. De Cristo. A Igreja Universal de Cristo, que está por toda a face da terra e já está nos céus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É momento de reflexão. É momento em que nós precisamos compreender verdades. Muitas vezes a gente coloca algumas coisas como se fossem verdades absolutas, mas existe só uma verdade absoluta na nossa vida, e essa verdade é que Jesus Cristo entregou sua vida por nós. Ninguém nesse mundo, fora Jesus Cristo, tem poder para salvar. Ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem sua esposa, nem seu filho. O único que tem poder para salvar é Jesus. E é nesse nome que nós estamos aqui nesta manhã. É no nome de Jesus. É no nome de Cristo. E é nesse nome que eu gostaria de convidar você a fazer essa oração comigo. Mas antes de fazer essa oração, eu queria recitar esse verso muito importante da palavra que está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5.
2, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, que lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro nome, não existe outra pessoa. Por mais que nossos pais queiram o nosso bem, por mais que nossos filhos queiram o nosso bem, não há outro nome, só o nome de Jesus. E é nesse nome que eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, mesmo assentado, assentada. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, repita essa oração comigo, mesmo sentado, assentado. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã reconhecer que sou pecador, que por mim mesmo e em mim mesmo nada posso fazer, mas nesta manhã eu quero te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga minhas transgressões, e que eu possa, Pai, me achegar a Ti cada dia, que eu possa entender que eu estou hoje me tornando uma nova criatura, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, se porventura alguém aqui orou conosco nesta manhã, Senhor, escreve o nome dessa pessoa, dessas pessoas no livro da vida. E se porventura eu sei que se alguém entregou sua vida a Jesus, há festa nos céus nesta manhã. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Alguém fez essa oração comigo? Eu queria identificar se alguém fez essa oração. Se você fez essa oração, então depois queremos dar um abraço em você. Alguém fez? Muito bem. Então nós vamos estar dando um abraço depois no final. Eu quero declarar sobre a Igreja de Cristo que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Vamos passar agora para outro momento importante, que é o momento da ceia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, também na carta 1 aos Coríntios, só que agora no capítulo 11. A partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim então a palavra do Senhor. Esse é o apóstolo Paulo aqui também ensinando a igreja de Corinto. O contexto que ele fala é porque a igreja de Corinto tinha banalizado a ceia do Senhor. E aí ele está dizendo: olha, quero esclarecer o real motivo de vocês cearem em Cristo. Verso 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão
ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. O que o Senhor nos fala através dessa carta do apóstolo Paulo é que, como igreja, nós precisamos ter esse autoexame. Como igreja, nós também recomendamos, se você ainda não é batizado na igreja evangélica, na igreja batista, e não tem esse entendimento, nós temos uma uva aqui para que você não deixe de participar desse momento, mas que façamos de maneira clara, consciente, de que esse momento é um momento ímpar da igreja. É um dos dois mandamentos. O primeiro é o batismo e o segundo é a ceia do Senhor.